Hoje, mergulhamos em uma das figuras mais intrigantes da história, Napoleão Bonaparte. Se você é fascinado por histórias de conquistas, estratégias de guerra e impérios, esse vídeo é para você. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos fascinantes como este. Vamos nessa? Napoleão é celebrado na história como um dos mais notáveis generais, conhecido por sua visão estratégica e habilidade em compreender variáveis complexas em batalha. Sua fama o coloca ao lado de figuras históricas lendárias como Alexandre, o Grande, César e Aníbal. Nascido em 15 de agosto de 1769 em Córcega, Napoleão Bonaparte era o segundo de 8 filhos. Sua família era de origem nobre italiana, mas com influência modesta. Napoleão foi enviado à França para estudar em escolas militares, destacando-se por sua habilidade em matemática e estratégia. Após se formar, ele ingressou no exército francês como segundo tenente de artilharia. Antes do início da Revolução Francesa, ele ainda foi lotado em 2 diferentes regimentos. Na verdade, até 1792, Napoleão ficou entre idas e vindas da ilha de Córcega por estar envolvido com o movimento revolucionário de Córcega, que queria autonomia e menos controle do governo francês na ilha. Com a Revolução, Napoleão foi promovido a capitão ainda no mesmo ano e começou a manifestar posições favoráveis aos jacobinos, um dos grupos que conduziam a revolução no país. Ainda naquele ano, Napoleão se aproximou de Augustin Robespierre, irmão de Maximilien Robespierre, o líder dos jacobinos. No ano seguinte, em 1793, Napoleão conseguiu ser designado como líder da artilharia de um batalhão que atacou Toulon, uma cidade que havia se insurgido contra o governo de Robespierre. Napoleão liderou com sucesso esse ataque, tomando a cidade e ganhando reconhecimento entre os jacobinos em geral. Além disso, ele foi promovido a general de brigada e nomeado para comandar a artilharia de um batalhão na Itália. Napoleão também desempenhou um papel nas batalhas contra a Primeira Coalizão. Em 1794, ocorreu a Reação Termidoriana, um golpe liderado pelos girondinos contra os jacobinos. Os girondinos assumiram o controle da França e se vingaram das lideranças jacobinas devido às perseguições ocorridas durante o Reino de Terror. Devido à sua associação com os jacobinos, Napoleão foi preso em Nice. A prisão de Napoleão foi de curta duração e ele foi libertado 2 semanas depois. Isso ocorreu porque suas habilidades militares eram altamente valorizadas pela França naquele momento. Ele foi convidado a planejar um ataque contra os austríacos durante a guerra. Em outubro de 1795, uma revolta monarquista eclodiu em Paris e Paul Barras, um proeminente girondino, pediu a Napoleão que liderasse as tropas que protegiam o Palácio de Tulherias. Napoleão desempenhou um papel crucial em suprimir a revolta monarquista, restaurando a estabilidade e a segurança da Convenção ao eliminar milhares de insurgentes. Como resultado de suas ações, Napoleão ganhou prestígio e foi promovido, assumindo o comando do Exército do Interior e liderando tropas estacionadas na Itália. Esses novos cargos lhe proporcionaram acesso a questões políticas importantes. Em 1796, a ascensão de Napoleão Bonaparte foi meteórica. Os feitos militares do francês permitiram que ele se tornasse uma personalidade conhecida em toda a França e fosse cogitada por muitos para governar a nação. Em 1798, ele decidiu iniciar uma campanha no Egito, com o objetivo de alcançar a Índia, para estabelecer relações comerciais com reinos indianos. O objetivo final disso era usar essa aliança para enfraquecer os britânicos, uma vez que ele desejava que os indianos se juntassem ao seu esforço de guerra contra a Grã-Bretanha. A campanha no Egito, do ponto de vista militar, foi um grande fracasso, sobretudo porque as tropas francesas foram atingidas por um surto epidêmico de peste bubônica. A passagem francesa no Egito, entretanto,
acabou incentivando estudos no campo da egiptologia e importantes escavações arqueológicas foram realizadas nesse período. Em 1804, Napoleão deu início ao período imperial, uma vez que ele se autocoroou o imperador da França. Esse foi o grande passo de Napoleão na escalada de poder. A coroação foi cheia de simbolismos, sendo realizada na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Esse fato fez com que a Guerra da Inglaterra contra a França fosse retomada. Os ingleses temiam o crescimento do poderio do imperador francês, mas Napoleão estava preparado para esse momento, uma vez que ele havia investido bastante no desenvolvimento do exército francês. A Batalha de Austerlitz, em 2 de dezembro de 1805, destacou-se como um triunfo para Napoleão. Ele enganou os aliados quanto ao número de tropas que poderia mobilizar e os atraiu para uma armadilha bem planejada. Esta vitória estabeleceu Napoleão como o governante dominante no centro-sul da Europa e reforçou a reputação do grande exército francês. Napoleão percebeu que seria incapaz de invadir a Grã-Bretanha, pois sua marinha não tinha capacidade de lutar contra a marinha inglesa. Ele decidiu, então, sufocar a economia inglesa para forçar os ingleses à rendição por meio do bloqueio continental. O bloqueio consistia em uma proibição a todas as nações da Europa continental de manter comércio com a Grã-Bretanha. Napoleão Bonaparte ameaçava invadir os países que não aderissem ao bloqueio continental e assim ele fez. Países como Espanha e Portugal foram invadidos por tropas francesas em 1807 e em 1812 foi a vez dos russos tornarem-se o alvo de Napoleão. Isso aconteceu justamente porque os russos furaram o bloqueio. Napoleão invadiu a Rússia com um exército de mais de 650 mil homens. Seus planos iniciais eram limitados, visando capturar os principais exércitos russos perto da fronteira. No entanto, as forças russas recuaram, atraindo Napoleão para o interior da Rússia. A Batalha de Borodino foi um confronto sangrento e exaustivo, após o qual Moscou foi abandonada e incendiada, negando a Napoleão um ponto de apoio crucial. A retirada de Moscou se tornou um dos desastres militares mais dramáticos da história. O grande exército foi dizimado pelo frio extremo, fome e ataques constantes. A tentativa desesperada de cruzar o rio Berezina resultou em perdas catastróficas. Napoleão retornou à França com uma fração do exército que havia levado à Rússia. Após essa campanha desastrosa, o prestígio de Napoleão declinou rapidamente. Em 1814, ele foi forçado a abdicar e exilado na ilha de Elba. Em 1815, Napoleão fugiu da ilha de Elba, retomou o poder da França e deu início ao governo dos 100 dias. Esse governo se encerrou quando Napoleão foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, travada em junho de 1815. Napoleão foi enviado para o seu segundo exílio, mas dessa vez ele foi aprisionado na ilha de Santa Helena, que fica no meio do Oceano Atlântico, bem distante da Europa. Com a derrota de Napoleão, o absolutismo foi restaurado na França. O líder francês viveu os últimos anos de sua vida em Santa Helena, local onde morreu no dia 5 de maio de 1821. Essa história marca o fim de uma era definida por um homem de grande destino, uma era que ficou conhecida como a Era Napoleônica. A história de Napoleão é extensa e repleta de momentos dramáticos. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Em breve, vamos voltar a explorar mais da fascinante história de um dos maiores gênios militares de todos os tempos.